Ulisses, cara, o teu último livro, o teu último trabalho é sobre Tremembé, que é o Presídio dos Famosos, não é? Que eu não conheço muito o porquê que Tremembé se tornou o Presídio dos Famosos. Tu já foi quantas vezes lá, cara? Cara, eu já perdi a conta. A primeira vez que eu entrei lá foi em 2014. Eu trabalhava na revista Veja e fui lá para entrevistar o Luiz Estevão, que estava preso em Tremembé, o ex-senador da República. Estava preso em Tremembé, eu entrei lá pela primeira vez. Isso, 2013, tu falou? 2013. Faz tempo, já perdeu a conta. 2014, na verdade, para ser mais exato, já perdi a conta. E aí eu fiz a entrevista lá com ele, tipo, ele estava na P1, na P2, masculina. E aí eu voltei depois, ainda como repórter da revista Veja, para entrevistar a Suzane, que ela ia sair da cadeia pela primeira vez, a Suzane von Richthofen. E aí eu fiz, para fazer o livro dela, eu entrei, eu acho que umas 2 vezes. Para esse livro eu entrei 4 vezes. Tá. Não, mentira, uma vez em cada penitenciária. Quero até aproveitar aqui e agradecer o pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária, que sempre franqueia esses acessos, que são fundamentais para o meu trabalho. Tipo, tem um pouquinho ali de... É importante, né, porque... eu entrevisto muitos presos fora da cadeia, ou quando eles estão na saidinha, ou os que já cumpriram pena, ou estão no regime aberto. Mas é fundamental para mim entrar nesse presídio para poder descrever o ambiente, né? Descrever a energia do lugar, o dia a dia, o cotidiano. E o que tu sente quando tu chega lá em Tremembé? Ele tem uma vibe diferente de outros presídios? Então, pra mim já se tornou uma rotina, assim, eu não sinto mais, eu entro mais preocupado, porque eu tenho hora pra entrar, hora pra sair, e eu fico preocupado em saber se vai dar tempo de fazer o que eu tenho que fazer. De ir em todos os lugares, por exemplo. Antigamente eu ficava com um pouquinho de receio, com medo de ter alguma rebelião e eu estar lá dentro. Porque à medida que a gente vai... entrando na penitenciária, aquelas portas vão abrindo e vão fechando, né? Então, eu ficava assim, nossa, se eu tiver que sair correndo daqui, é tanta porta. Vai sair, meu irmão. Se tiver que sair correndo, vai ficar na roça. E aí, como eu já me tornei muito conhecido pela população carcerária, e eu sei que quem já cobriu rebelião, já viu outras rebeliões, eles aproveitam para fazer refém esse tipo de visitante, né? É o médico, é o professor, é o jornalista. Então eu ficava com um pouquinho de receio, mas agora eu não tenho mais. Agora eu fico mais preocupado. Cara, eu tenho que sair daqui a 2 horas e o que vai dar tempo, que lugares vai dar tempo de eu visitar aqui dentro. E eu suponho que tudo isso é bastante rigoroso, né? Estamos falando de um presídio. Sim, é muito rigoroso. E... Tem que pedir com antecedência. Se você for, por exemplo, para esse livro, eu fui para circular pelos ambientes. Então foi menos burocrático, porque eu dependi de uma autorização da Secretaria de Administração Penitenciária e que saiu super rápido. Tá. Então, que bom. E eu consegui visitar os presídios que eu queria. Quando eu quero entrevistar algum preso ou presa, aí eu tenho que pedir para o juiz de execução, que é o que cuida do processo de execução penal do preso, e aí ele dá geralmente ele pede um parecer do Ministério Público, e aí depois que ele dá uma decisão que eu posso entrevistá-lo, eu procuro a Secretaria de Administração Penitenciária com essa decisão para poder ver a logística da visita, né? Porque a visita as visitas são feitas com jornalistas da Secretaria, com diretores da penitenciária, que cada penitenciária tem um diretor geral, mas tem vários diretores, diretor de segurança, e aí é visita tipo acompanhado. Entendi. Então tem todo um aparato ali, uma logística para poder acontecer. E a galera que tu chega lá para entrevistar hoje em dia, primeiro que já sabe quem é o Ulisses Campbell. Sim. E segundo que a galera eles te recebem bem? Como é que é? Porque assim, você escreveu livro sobre alguns dos caras que já passaram por lá, né? Qual que é a visão que eles têm sobre o teu trabalho? Não, eles gostam, a maioria gosta. Para você ter uma ideia,
Quando eu fui fazer o primeiro livro, o livro da Suzane, Assassina e Manipuladora, e aí eu ficava... A Suzane não quis dar entrevista, o que para mim foi muito bom, porque é uma biografia não autorizada, e sendo uma biografia não autorizada, ela tem mais valor no mercado editorial. Ah, é? É, quando é não autorizada, sim, porque é o entorno, né? Por exemplo, se eu for fazer a sua biografia, aí não, Ulisses, eu autorizo, aí tu começa a entrevistar você. Aí é você sobre você, ou seja, você só vai falar bem de você mesmo. Né? Sim. Mas aí, se você não autorizar, aí eu faço a biografia mesmo assim, mas eu vou no seu entorno. Aí eu vou atrás dos seus amigos, dos seus inimigos, da sua esposa, das suas ex-namoradas. Então eu junto, que é isso que o leitor quer saber. Que Porra, aí... não faz uma minha não, mané. Porra. Interessante, cara. Mas eu suponho que isso dá muito mais trabalho. Mas qual que você prefere? Vamos lá. Você preferiria que a Suzane tivesse autorizado e, portanto, você... sei lá, suponho que o trabalho seja mais fácil nesse sentido, que é a entrevista e pega lá as informações, monta e tudo mais. Eu entendo mesmo, agora que você explicou, eu entendo que o outro, a não autorizada, parece ser mais interessante. Sim. Né? Mas dá muito mais trabalho. Qual que você prefere? Eu prefiro a não autorizada. Primeiro que a não autorizada vende mais. Tá. Tem um exemplo que é muito clássico. O público sabe dessa dinâmica toda? Você tem que dizer na abertura do livro. Tá. Tipo, sabe. Ele geralmente sabe pelo tipo de texto. É muito raro uma biografia autorizada que seja muito boa. Por exemplo, a biografia da Rita Lee, ela mesma escreveu. É uma biografia mega autorizada porque ela que fez. Mas é uma biografia, tipo, ela não se poupou, sabe? Entendi. Porque o que acontece? A pessoa tem alguns aspectos da vida que a pessoa não quer que se torne público. Vou te dar um exemplo muito bem clássico, a biografia do Roberto Carlos. Tá. Existia um tempo atrás no mercado uma biografia não autorizada e aí ele entrou na justiça, conseguiu bloquear essa biografia porque tinham coisas da vida dele que ele não queria que se tornasse públicas. Por exemplo, o acidente que teve lá na linha do trem, que ele perdeu uma perna. Então ele não queria que aquilo tivesse lugar nenhum. E aí ele conseguiu impedir a publicação dessa biografia. Foi a partir daí, inclusive, que se criou uma jurisprudência de que não é proibido escrever biografias não autorizadas, porque tem países que você não pode. Se a pessoa não autorizar, você não escreve. E aí ele próprio lançou uma biografia autorizada, mas ela não vendeu nem 10% do que a outra. Muito Como essa outra foi proibida, você pode encontrar ali no mercado clandestino por R$5.000. Nossa! Eu acho que se chama Roberto Carlos Sem Limites. Tu já leu? Eu tenho. Entendi. Eu ganhei, cara. Um fã me mandou. Porra, que maneiro. E a história, e o que tá escrito ali é... sensacional, é um jornalista que fez, né? Em geral, essas biografias não autorizadas são feitas por jornalistas? São feitas por jornalistas. Porque tem todo um trabalho... Tem que ter critério jornalístico, né? Porque não adianta, por exemplo, você me contar... Ainda usando o teu exemplo, alguém contar algo que desabone a sua reputação e eu simplesmente dar crédito. Não, tem que checar isso. Eu tenho que ficar me cercando. Como é que você prova isso que você está dizendo? Bom, foi assim que tu construiu o teu nome, né, cara? Sim. Tomando esse tipo de cuidado. Exatamente, porque a desmoralização de uma biografia, de um livro-reportagem, ela vem de um dado errado, ela vem de uma contestação. Por exemplo, fizeram uma biografia não autorizada do Zé Dirceu, que eu não lembro o nome agora, que era uma biografia que era considerada muito boa, mas ele desmoralizou a biografia dizendo que estava errado. Eu não lembro agora se era a cidade em que ele nasceu ou a data do nascimento dele. Ou seja, se a pessoa erra uma informação tão básica, e aí por conta dessa brecha, o biografado entra e desmoraliza o todo. Invalida tudo que tem ali, especialmente o que desabona, né? Sim, porque, tipo, se o cara não sabe nem a cidade que ele nasceu, como é que eu vou acreditar que essa denúncia contra ele é correta? Então, é mais ou menos isso. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma contestação. A Elise Matsunaga fez uma contestação na biografia dela, mas como ela fez a contestação antes da publicação, eu mantive a informação que ela contestava e já coloquei a contestação dela embaixo. Justo.
Tipo, então eu vou fazendo muito isso, né? Eu não abro mão, eu não abro mão da informação, mas eu lanço mão do desmentido, porque isso ajuda a dar mais credibilidade. Eu acho incrível. Jornais, revistas, veículos de comunicação que costumam se corrigir, eles têm mais credibilidade, porque o leitor sabe, não, eu vou ler isso aqui acreditando em tudo que está escrito. Por que se tiver alguma coisa errada amanhã, eles... Por isso que a Folha de São Paulo é um dos jornais de maior credibilidade. É o jornal que mais... Ele tem uma seção chamada de Ramos, que tudo que tiver errado na edição anterior, ele corrige na próxima Honesto, edição. Isso daí é uma atitude honesta, no fim das contas, né? E alguma das que tu escreveu era autorizada? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Por isso que, assim, agora, é o cada trabalho que dá, né? É o trabalho que dá. A Suzane, eu tenho obrigação jornalística de procurar por essas pessoas. Né? Tipo, olha, eu tô fazendo uma biografia, você quer participar, quer ajudar, quer dar entrevista? Eu vou assim rezando para eles dizerem não. A Suzane disse que queria, mas ela impôs uma condição que era que eu não falasse sobre religião. Porque, na verdade, o livro nasce muito em função de uma reportagem que eu fiz com ela para a revista Veja, quando ela saiu pela primeira vez. Daí, o filho do livro é essa reportagem. E aí, ela disse, se não abordar religião... Porque ela entrou na penitenciária em 2002, católica. Lá dentro ela flertou com o espiritismo e depois se tornou evangélica. Inclusive tinha um sonho de ser pastora. Então isso dava uma incoerência nela como um personagem muito grande, porque ficava muito claro que ela ficava migrando de religião por conveniência dentro da penitenciária, para ter poder... no caso, quando ela queria se tornar pastora, era para monetizar. E aí ela queria que eu não abordasse isso. Só que esse tipo de acordo não se faz. Existem acordos, tá? É comum acordo. Por exemplo, se eu for fazer uma entrevista com alguém que está... Alguém neste momento que todo mundo está querendo entrevistar. Aí essa pessoa diz, eu dou uma entrevista, mas se você não falar desse assunto. Se tu trabalhar no jornal, tu consulta teu editor, o chefe lá, se ele autorizar, beleza. Mas, nesse caso de acordo, aí eu achei importante abordar a religião dela dentro da cadeia e eu disse, olha, não tem esse acordo, então não quero participar, beleza. E é uma puta desculpa pra tu também, né, cara? Qualquer coisa que o cara quiser impor, então não vou, vou fazer uma não autorizada aqui. Sim. A Elise Matsunaga, quando eu procurei por ela tinha já assinado um acordo com uma produtora para fazer aquele documentário da Netflix. Quando se faz quando você participa de um documentário, você assina lá uns termos que você não pode dar entrevista. Entendi. Até porque tem que valorizar o que a mulher está falando no documentário e não no que está saindo na mídia. E aí ela disse, olha, eu não posso. Mas aí ela escreveu uma carta endereçada à filha e me mandou essa carta para eu publicar no livro, e inclusive é uma das partes mais emocionantes do livro, é isso. É que ela se comunicando com a filha através de uma carta. Algum criminoso te procura na intenção de que você escreva sobre eles? Um monte. E tem algum... Eles acham que faz livro assim na feira, né? Imagino. Eles acham que eu tenho uma fábrica lá que tá rodando. Que é facinho, assim, né? É só parar e aí vou escrever tudo que você tá falando, então, como se fosse assim, né? Mas assim, não, sendo honesto, eles me procuram muito pra tem uns, assim, que acham que o crime que eles cometeram é muito importante, que merece um livro só pra eles. Mas o forte de todos os meus livros, que, por exemplo, a Suzane é a biografia da Suzane, mas o que as pessoas gostam muito, que acabou virando uma marca do meu trabalho, são as histórias paralelas. São histórias de presos que não são famosos, mas essas histórias estão no livro, porque são de pessoas que cumpriram pena junto com a Suzane ou junto com os irmãos Cravinhos, que também são biografados no livro. Então, como são histórias de presos anônimos, então as pessoas ficam muito interessadas. Até porque eu faço ali uma curadoria, eu escolho crimes assim que eu acho que vale a pena contar. E aí essas pessoas já sabem que tem essas histórias paralelas, aí elas ficam meio, olha... Anteontem mandou uma mensagem uma senhora
que ela tem 80 anos, ela ficou 20 anos em Tremembé, na década de 80, e aí ela queria... A história dela rende muito, assim, que você vai ter o volume 12, eu vou colocar que ela matou a família dela inteira. Eita. Ela matou a família inteira. O que é a família inteira? Filho, ela marido? Ela matou o marido e 2 filhos. Nossa. Na verdade, acho que ela ficou mais lá na penitenciária. Acho que ela ficou uns 30 anos. Essa tem história ali, né? 30 anos dentro de um presídio tem... E ela tá no asilo agora. Tá. E aí ela me mandou uma... Não foi nem ela, foi a cuidadora dela me mandou uma mensagem. Ela quer... Tem muitos presos assim, sabe? Que já estão assim, bem idosos, que eles querem... eu queria ter minha história registrada. Que tem muito isso, né? Um livro, Igor, ele é um registro histórico. Ele é um documento. Então as pessoas, elas se sentem prestigiadas de ter ali Eu defendo que os crimes, principalmente os crimes de repercussão, eles ajudam a contar a história da sociedade de um país, né? Você vê o quão uma sociedade é violenta quando esses crimes eles repercutem muito. Então algumas pessoas já entenderam isso e pedem muito para participar nesse sentido. Entendi. O teu último trabalho, que é o livro sobre Tremembé, você acabou de dizer que vai ter um volume 2, né? Sim. Vai ter um volume 2 porque não deu para colocar tudo aí? Então, porque assim, esse livro, ao contrário dos outros que eu escrevi, os outros cada livro era uma biografia, né? Eu fiz a biografia da Suzane, da Elise Matsunaga, da Flor de Lis, que compõe o boxe Mulheres Assassinas, e depois eu fiz a biografia do Maníaco do Parque, inaugurando Os Homens Assassinos. Então, apesar de ter histórias paralelas em todos esses livros, era uma biografia dessas pessoas. Entendi. Ou seja, eu contava a história dessas pessoas da primeira à última página. Esse livro, ao contrário dos que eu escrevi até então, ele é uma antologia. Ele tem 8 ou 9 capítulos, eu não lembro agora. E cada capítulo é uma história que começa e termina no capítulo. Entendi. Ele não tem ligação. Você pode pegar o livro lá pelo índice. Vou começar pelo capítulo 8. Agora vou pro 1. Você fica... Não tem sequência. E aí, por ele ser uma antologia... Nossa, Tremembé é uma fonte para você infinita disso daí, né? E aí eu comecei a escrever, já tinha pesquisado muito. Quando eu comecei a escrever... Porque, cara, uma única biografia, eu consigo estruturar. Esse livro começa aqui e termina ali. E a editora, ela impõe um número máximo de páginas. Por quê? Porque isso implica no preço, implica no custo e tal. E aí eu comecei a escrever esse livro e eu não via o ponto final dele. Aí chegou um momento que o editor, Paulo Tadeu, falou: Ulisses, ou você dá o ponto final nele agora, porque ele não pode chegar a 400 páginas, porque ele vai ficar com um custo muito alto. E o custo muito alto implica diretamente na quantidade de venda. Claro. E sem falar que fica maçante, né? Dá o ponto final agora, manda o que você tem, que aí guarda o que você tem para um volume 2. Falei, beleza, então, tipo, 20% do volume. Inteligente. Sim. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.